Meus amados irmãos, nós começamos hoje as nossas salas com adolescentes, pré-adolescentes, crianças, então todos já estão reunidos em outros ambientes, recebendo a ministração da palavra de Deus. E nessa noite nós vamos começar uma série de sermões com o título Desejos. Desejos. E eu espero que essas reflexões nos ajudem a entender o que tem às vezes minado o nosso coração em relação a Deus, e também como nós podemos ser reaquecidos, não apenas quanto a Deus, mas sobre tudo aquilo que o glorifica nas nossas vidas. Vamos orar então mais uma vez, e depois nós estaremos lendo um texto da Sagrada Escritura em Gênesis, no capítulo 1, nós estaremos lendo o verso 27 ao verso 31. Senhor, hoje nós começamos essas reflexões sobre como os desejos do nosso coração influenciam nossas decisões, nossas escolhas, nossas práticas, nossos sonhos, nossa vida. Que o Senhor, ó Deus, nos instrua conforme a Tua palavra, mas que não seja apenas um processo, ó Deus, de informação ou de conhecimento, seja algo que alcance o nosso coração, inclusive os desejos que se encontram no mais profundo dele, transformando tais desejos para que sejamos, ó Deus, de fato apaixonados pelo Senhor e pelas coisas do Senhor. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos então ler a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler então do verso de número 27 ao verso número 31. Diz assim a Escritura: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos como sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Michael Phelps é o maior medalhista de todos os tempos. Ninguém nunca conseguiu alcançar a sua marca. 22 medalhas. Imagine só, a maioria dos atletas de ponta que estão nas Olimpíadas, que nós estamos vendo todos os dias, tem lutado para conseguir que seja uma medalha de bronze. Michael Phelps tem 22 medalhas, sendo 18 medalhas de ouro. Esta Olimpíada é a 5ª Olimpíada que ele participa. Em 2008, ganhou 8 medalhas em Pequim. Mas apesar de tudo isso, de toda a sua performance, de toda a sua honra, de toda a sua glória, de ser talvez o atleta mais importante, ou pelo menos mais vitorioso acerca das Olimpíadas em toda a história, logo depois, pouco tempo depois de ganhar essas 8 medalhas em Pequim, ele foi pego consumindo maconha, e a gente teve então pela primeira vez uma notícia pública de como estava o estado dele, o coração dele, em termos de satisfação, de felicidade, e ele havia então se embrenhado no caminho das drogas. Então ele começou a correr atrás para recuperar a sua reputação, a sua performance como atleta. Em 2012 ele voltou com força a Londres, ganhou ainda mais 6 medalhas. Mas em 2014 ele foi preso 2 vezes por embriaguez ao volante. E a situação de Michael Phelps se tornou tão grave, tão séria, que ele se tornou um suicida em potencial. Um homem que teve tantos e tantos e tantos desejos alcançados, talvez inclusive superados,
estava à beira do suicídio. Às vezes é difícil entender a natureza humana. É difícil entender como nós nos comportamos. É difícil compreender como que algumas coisas parecem que vão satisfazer a nossa vida de um modo tão pleno, mas quando elas chegam, parecem se tornarem tão efêmeras. Assim é o coração humano. E se nós queremos entender por que nós somos assim, nós precisamos entender o que é o desejo. Todos nós temos desejos. Todos nós temos desejos. Porque desejos nada mais são do que impulsos. Impulsos que geram vontade, motivação. Todo desejo é um impulso que te leva, que te conduz a querer algo, a ansiar por algo. Isso é um desejo. E os desejos, a priori, lá na sua origem, eles estão incorporados a nós, a nossa psique, a nossa estrutura humana, porque Deus nos fez com eles. O texto que nós lemos, que acabamos de ler em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 27. Como nós poderíamos viver esse mandato, porque é um mandato de Deus para a humanidade, se Deus não tivesse colocado em nós desejos? Por exemplo, como nós poderíamos crescer e multiplicar se não houvesse desejo sexual? O desejo sexual nasceu no coração de Deus e Ele colocou em nós. Como nós poderíamos tomar as plantas, tomar os animais, e como diz a palavra de Deus, fazer deles o nosso alimento e fazer isso com o prazer com que nós comemos? Se nós não tivéssemos desejos. Inclusive, nós temos um kit básico de sobrevivência. A gente tem fome, que gera desejo, a gente tem sede, a gente tem, por exemplo, sono, que gera o desejo do descanso. Às vezes nós sentimos um certo desconforto, o dia está quente, olha, eu quero abrir essa janela, deixar um ar correr, e às vezes vem uma brisa suave sobre nós, e nós sentimos a satisfação do conforto daquilo que desejamos. Está quente, está calor, eu quero que fique mais brando. Então nós somos movidos por desejo o tempo inteiro. E eles são importantes para a nossa sobrevivência. Mas por que, de algum modo, os desejos também podem, de repente, se tornar um problema para nós? Interessante que, há anos atrás, quando os meus filhos mais velhos eram pequenos, e que eu fazia viagens, viajava ministerialmente, eu comecei a usar uma estratégia. Eu falei assim, eu tenho que plantar no coração dos meus filhos o sentimento de que eu sinto falta deles, de que eu sou importante na vida deles, de que eu me lembro deles quando eu estou fora. Então, todas as vezes que eu viajava, eu comprava, nem que fosse uma lembrancinha. O desejo do meu coração era mostrar para eles o meu amor. E qual criança que não precisa de manifestação de amor? Qual criança que não deseja ter do seu pai, da sua mãe, uma manifestação de aconchego, de carinho? Elas desejam, porque inclusive isso é parte da sua necessidade. E assim eu fazia. Chegava em casa, meus filhos, olha aqui o que o papai comprou. E eles ficavam felizes. Oh, pai, o senhor lembrou da gente? Eles falavam aquela frase básica que não é muito verdadeira, né? Não precisava, pai. E me beijavam e me abraçavam. Uma boa estratégia, não é? Para quem viaja, para quem está fora. O problema é que depois de 5, 6, 7 viagens, eu comecei a perceber uma mudança. Os meus filhos não estavam mais desejosos da minha chegada. O que eles estavam desejando agora? O presente. E aí o dia que eu cheguei de viagem não tinha presente, e que eles saíram correndo, não para me abraçar, mas para as malas da minha chegada. E aí, pai, o que o senhor trouxe? Eu disse, nada. E eu vi o desejo deles sendo frustrado. Às vezes a nossa relação com Deus é muito parecida, não é?
A gente, de repente, corre para os braços de Deus e diz: Senhor, eu preciso tanto do Senhor. Tanto do Senhor. Mas, às vezes, a gente começa a amar mais os presentes, as manifestações de carinho do que o próprio Deus. Porque os nossos desejos são voláteis. Os nossos desejos se modificam. Os nossos desejos, de algum modo, mesmo os melhores desejos da alma, podem se tornar perniciosos. E eu espero que nessa noite você possa compreender o porquê. A própria Bíblia fala, então, de desejos que são neutros. Há um texto interessante, por exemplo, Deuteronômio 12, 20 a 21, que nós não vamos ler, mas você pode ler na sua casa, em que Deus, por exemplo, está dizendo lá na lei: olha, vocês podem pegar os animais, fazer um bom churrasco, se assim for da vontade de vocês. O próprio Deus dizendo: vocês estão querendo fazer uma festa, comer carne assada, façam isso. É um desejo neutro, no sentido moral. Não desonra a Deus e, ao mesmo tempo, não significa que seja um ato direto, objetivo, consciente de louvor. Há também desejos louváveis, desejos que nascem em nós e que precisam ser alimentados, que a própria palavra de Deus nos instrui a tê-los. Lá em Isaías 58, 2, por exemplo, nós temos um exemplo disso, onde a palavra de Deus fala que as pessoas estavam desejando ardentemente o Senhor. E há tantos e tantos outros textos que falam dos desejos do coração, como desejos na direção de Deus e desejos que constroem uma vida de relação com Ele. Mas há muitos e muitos textos, e talvez a grande maioria deles, mostram para nós, então, que muitos desejos do nosso coração são ímpios. E que, apesar deles serem impulsos, nós precisamos perceber como eles podem nos afastar de Deus e serem destrutivos na nossa vida. É interessante que quando a gente olha Números 11, 4 a 6, e compara lá com aquilo que Deus falou: olha, vocês querem matar animais e fazer um churrasco? Vocês desejam isso? Isso faz bem para vocês? Façam uma festa. Em Números, nós vemos o povo desejando churrasco e festa. Mas em que ambiente? Dizendo assim: quando nós estávamos no Egito, nós tínhamos aquelas carnes, aqueles peixes. Como lá no Egito a gente comia coisa boa. Agora nós estamos aqui comendo maná. Maná nada mais é do que uma comida mandada no deserto dos céus. E o povo está desejando as carnes do Egito, do lugar da escravidão, do lugar da degradação moral e espiritual daquele povo, do lugar onde eles eram subjugados e destruídos, e eles estão dizendo: que saudade! Que saudade! E a Bíblia mostra então que você pode ter um desejo de comer uma carne, fazer um churrasco, fazer uma festa, isso será algo bom ou neutro, ou inclusive fazer isso, como os nossos jovens fizeram hoje, como ato de louvor e glória a Deus, mas até isso pode se tornar um desejo ímpio, por causa da motivação que está por trás, por causa do impulso que está por trás. Por isso, há uma coisa que nós precisamos começar a compreender. Nós precisamos compreender a natureza dos nossos desejos, porque nós temos esse confronto. De um lado, nós temos o fato de que Deus nos criou com desejos. Do outro, nós temos a realidade que os nossos desejos, por algum motivo, que nós veremos daqui a pouco, eles se tornaram inclinados. E daí, então, como eu preciso entender os impulsos que existem em mim, para que eu possa entender como glorificar a Deus nesse mundo e não permitir que os meus desejos me destruam. Há basicamente 3 visões, e visões bem antigas a respeito de como nós lidamos com os desejos. Talvez nós tenhamos um resumo interessante dessas percepções em Atos, capítulo 17 e 18. Esse versículo nos fala de uma situação em que Paulo está em Atenas. Atenas era uma cidade marcada pela religiosidade, mas também uma cidade marcada pela filosofia do mundo antigo.
Ali algumas escolas filosóficas existiam e existiam há muitos anos. Por exemplo, o texto diz assim: alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele, porque Paulo faz um discurso, uma pregação nesse lugar que tinha tantas imagens, tantos deuses e tantos filósofos. Duas escolas, então, de filosofia da época, os epicureus e os estoicos, que já existiam há cerca de 300 anos antes de Cristo, começam a debater com Paulo. Mas que escolas eram essas? Elas têm muito a ver com a visão sobre desejo. Os epicureus, eles achavam o seguinte: você quer ser feliz? Você quer ter satisfação na vida? Você quer fazer a sua vida valer a pena? Entregue-se ao prazer. Tudo aquilo que você desejar, corra atrás. Faça acontecer. Porque se você viver assim, você será feliz. Alguém já viu esse tipo de pensamento? Aí talvez você pense: mas pastor, essa mentalidade a gente não vê aí no teatro, na música, nas novelas. E talvez você ache que isso é uma coisa muito nova, pois você está muito enganado. 300 anos antes de Cristo, os epicureus já estavam dizendo: seja feliz, viva o hoje, viva o agora, viva o momento, esqueça o futuro, faça tudo aquilo que vier no seu coração. É a única possibilidade de você ser feliz, viver o prazer da vida enquanto você está aqui. Ou seja, entregue-se aos seus desejos. Em contrapartida, apesar de aparecer nesse texto as duas escolas juntas, os estoicos pensavam o oposto. Eles diziam o seguinte: essa vida é efêmera. E tudo que é material é ruim. A matéria é ruim. Eles entendiam matéria como, por exemplo, o corpo, a natureza, o mundo, o lugar onde pisamos, o habitat, tudo o que te cerca. Então você precisa sobreviver, evitando o prazer nesse mundo, a qualquer custo. Abdicando dos seus desejos a qualquer custo. Para que, quem sabe, com isso você compre alguma coisa para depois da sua morte. Então, enquanto um grupo olhava para o hoje, para o agora e dizia: viva tudo com intensidade, todos os seus desejos, o outro grupo dizia: abra mão dos seus desejos, fuja de tudo que é material, tenha contato com a matéria apenas no essencial para a sobrevivência, porque assim, quem sabe, você terá algo transcendente, maior, eterno e assim por diante. Nesse ambiente é que Paulo está pregando o Evangelho. E aí nós precisamos entender algo muito importante. Numa sociedade de epicureus e estoicos, o Evangelho se levanta contra esses dois pensamentos. O Evangelho não se alinha com aqueles que pensam: eu vou viver os meus desejos, os meus prazeres com toda a intensidade, eu vou pensar no hoje, eu vou viver o momento, eu vou viver o agora, eu vou me entregar ao prazer, àquilo que me satisfaz. O Evangelho então se levanta como uma voz que diz: você irá se autodestruir. Porque o seu coração é enganoso, os seus desejos são inclinados, e esse caminho não é o caminho que leva até Deus. E você sim precisa pensar que essa vida é passageira, que você morrerá e que você precisará prestar contas diante de um Deus vivo. Ao mesmo tempo, o Evangelho se levantou naquela sociedade como uma resposta contrária aos estoicos, que pensavam que tudo que existia como matéria era ruim. Ah, meus amados irmãos, como nós poderíamos crer assim? Se Deus cria todas as coisas até o sexto dia, e como nós acabamos de ler,
Ele faz os peixes, os animais, as plantas, o homem, Ele nos faz com um corpo. Olha que coisa extraordinária o nosso corpo humano. E nós pensarmos que tudo isso seja mal. É tão interessante que há muitas pessoas que infelizmente pensam em muitas igrejas como os estoicos. Acham que o que Deus criou é mal, o seu corpo em si é algo mal, e pensam que inclusive o abrir mão de prazeres e alegrias é o caminho para uma satisfação a alguém que então agora terá que te abençoar. Me lembro de tantas e tantas situações em que, basicamente, as pessoas diziam assim, e eu estou falando, não é do islamismo nesse momento, eu não estou falando do budismo, de outras religiões, estou falando do discurso de muitos evangélicos. Aceite a Jesus e faça. Aí vem uma lista. E aí o Senhor vai te aceitar. O Senhor vai te perdoar. O Senhor vai te dar uma vida eterna. Ora, meus amados irmãos, Jesus precisa de algum acessório para a nossa salvação? Então não é o que fazemos. É possível glorificar a Deus com prazeres que não são necessariamente pecaminosos. É possível celebrar o Senhor com uma boa refeição, comer do fruto da terra que Ele nos deu. É possível nós termos momentos de alegria e satisfação. A intimidade de um casal deve ser algo prazeroso. Se não tem prazer na intimidade de um casal, algo precisa ser repensado, precisa ser revisto. Então não podemos ter um pensamento como dos estoicos. E precisamos saber que sim, olhamos para a eternidade, mas sabemos que para a eternidade existe um único caminho, uma única possibilidade, se entregar àquele que já fez por nós o que nós precisávamos. Esse é o caminho. Essas visões tão antigas, que lemos em Atos, elas continuam aí. A respeito de como nós devemos lidar com os desejos humanos. E é muito comum no mundo oriental, essa visão estoica do arrancar o prazer, a alegria, da disciplina, da contenção. Às vezes nós temos dificuldade de entender a cabeça de um oriental. Quando, por exemplo, você olha na cultura oriental e vê determinadas reações. Como vários de vocês sabem, eu estive há pouco tempo na Coreia do Sul. E uma das coisas que me impressionou, lá na Coreia do Sul, se uma pessoa conhecida, por exemplo, um artista, se ele fizer algo moralmente reprovável, por exemplo, for pego usando drogas, a vida dele pública acabou. Se ele se entregar a determinados desejos, e isso afetá-lo moralmente, não existe a possibilidade dele voltar à cena pública. Por quê? Porque é uma sociedade que honra o sacrifício, que honra a disciplina, que honra o fato das pessoas se conterem e serem exemplo para as demais. Mas que também tem dificuldade de perdoar, de restaurar, de reconciliar, porque vê aquele que se entregou a um prazer indevido como alguém que deveria simplesmente ser eliminado. Por isso é muito comum qualquer artista ou figura política no mundo oriental, quando ele se entrega a determinados prazeres, isso se torna público, ele próprio se matar e se suicidar, porque ele sente que ele foi uma desonra para o seu país, para a sua nação, em especial para a sua família. Agora, como no mundo ocidental nós somos como os epicureus? Como nós amamos o prazer e a satisfação? Como nós nos entregamos ao entretenimento? Como nós não nos importamos
com a moralidade, cada um faz da sua vida o que quer, não há reprovação, aquilo que parece ser tão pernicioso e destruidor para a sociedade, e na verdade não estamos nem aí se figuras públicas fazem escolhas a partir dos seus desejos que sejam tão reprováveis, desde que elas não estraguem a vida de outro no sentido literal da palavra. Nós simplesmente aceitamos, e há uma coisa muito comum no nosso mundo ocidental: se isso te dá prazer, se você é feliz, mas o Evangelho vem com uma palavra que chama a um conserto diante de Deus. Por que nós não podemos pensar assim? Por que nós devemos olhar para o nosso próprio desejo a partir de um outro ângulo, de uma outra percepção? Não podemos olhar para o desejo como impulsos que precisam ser respondidos da maneira mais intensa possível, como se isso nos trouxesse a felicidade, mas também precisamos ver que há desejos que são lícitos, abençoadores, porque Deus criou um mundo rico, cheio de possibilidades, e nos fez com os sentidos que nós temos, para que nós possamos desejar algumas coisas e viver a alegria delas em Deus. Mas por que nós precisamos olhar para o Evangelho e no Evangelho termos uma resposta? Porque, na verdade, o Evangelho mostra onde nós nos desorganizamos como seres humanos. Onde nós perdemos o equilíbrio dos nossos desejos. Deus nos fez com desejos, como eu já falei. Mas por que então, por exemplo, o desejo de se alimentar, muitas vezes instigado por um cheiro gostoso de comida, por que de repente esse desejo leva tantos de nós à gula, ao descontrole? Por que o desejo, por exemplo, irmãos, da sexualidade, às vezes nos afeta de tal modo com que nós pecamos tanto contra Deus? E a resposta, evidentemente, está na Escritura. Veja como o desejo está na base do pecado original. Gênesis 3:6, a palavra do Senhor nos mostra o ambiente da tentação. E naquele lugar, no Éden, onde Deus havia feito tudo com perfeição, agora a serpente, que a Bíblia descreve como sendo Satanás, vem para tentar o homem e a mulher. E veja o que diz o verso 6 do capítulo 3 de Gênesis. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, o que ela fez? Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Onde o pecado foi gerado, gestacionado, onde está o elemento anterior que chama a desobediência? Num engodo, numa mentira em torno do desejo. É importante nós entendermos a gênese do pecado, para nós entendermos por que os nossos desejos são tão afetados. Satanás mente. Mente usando o possível desejo da mulher em desobedecer a Deus. E qual que é a mentira? Deus falou que se você comer do fruto você vai morrer. É certo que você não vai morrer. Você sabe por que Deus não quer que você coma? Deus não quer que você coma para você não ser como Ele, conhecedor do bem e do mal. E aí diz o texto da palavra do Senhor, que vendo a mulher, que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, veja os sentidos humanos aqui presentes, e além disso, desejável para dela se obter discernimento. Aí o que ela tem agora? Um impulso, uma vontade, uma motivação. Aí diz o texto, tomou o seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. E aqui nós vemos agora como a corrupção do pecado começa a afetar os desejos do nosso coração, começa a nos levar para um caminho de perigo. Logo depois, por exemplo,
A gente vê o próprio Senhor dizendo para a mulher: agora, mulher, por causa do seu pecado, o desejo seu será para o teu marido. Começa a haver um conflito dos desejos do coração entre marido e mulher. Ah, pastor, então por isso que às vezes o negócio lá em casa é difícil. Por isso mesmo. Aí a gente chega em Gênesis capítulo 4. Nasce o primeiro homem. Eu costumo dizer o seguinte: Gênesis capítulo 4, a gente tem o primeiro homem com umbigo. Você entendeu, né, irmão? E há uma expectativa. Eva tinha expectativa que ele pudesse ser o descendente da mulher que traria de novo harmonia à vida dela e à sua família. Mas o texto nos diz que aquele primeiro homem, nascido do homem e da mulher, não criado diretamente por Deus, mas descendente do homem e da mulher, ele começa a ter determinados desejos no seu coração. O seu irmão mais novo faz um sacrifício. Ele também, Deus não aceita o seu sacrifício, o reprova por causa do seu coração. E o coração dele se enche de ódio. E um desejo maligno é construído dentro dele. E é muito interessante como a versão revista e atualizada traduz a frase com que Deus adverte Caim a respeito daquilo que estava no seu coração. O teu desejo, Caim, será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Ah, meus amados irmãos, essa não é a nossa saga. Essa não é a realidade de todos os nossos dias. Ou seja, os nossos desejos se tornaram inclinados. Os nossos desejos deixaram de ser impulsos, muitas vezes neutros ou simplesmente santos, e passaram a ter um elemento de corrupção. Com isso, tantos e tantos desejos que brotam da nossa alma são contra nós mesmos e não a favor de nós. E por isso a palavra de Deus está dizendo: então cumpre a você dominá-lo. Você vai ter que lutar contra os seus desejos. Foi o que Deus disse a Caim, e Caim assim não o fez. Ou seja, ele deu vazão ao seu desejo, o seu coração se encheu de ódio e o desejo o impulsionou a uma ação. E essa ação foi tirar a vida do seu próprio irmão. E nós temos o primeiro homicídio da história. Porque um desejo mau brotou do coração. E quando ele precisava ser contido, ele foi alimentado. Veja como isso tem muito a ver conosco. Em Tiago, capítulo 1, verso 15, nós temos uma descrição bíblica de como os maus desejos estão na base da nossa natureza pecaminosa. Esse texto nós precisamos entendê-lo com profundidade, irmãos. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Pastor, onde está a palavra desejo nesse texto? No original grego, a palavra cobiça é a mesma palavra para desejo. Então veja como é a natureza humana. O mau desejo, provavelmente é assim que está aí na sua Bíblia. O mau desejo, uma vez alimentado, dá à luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. E aqui então nós temos claramente duas visões completamente diferentes a respeito do desejo. Veja só, biblicamente, o que a Escritura diz é que o desejo mau, primeiro, você tem então a tentação, algo que lhe é oferecido. A tentação gera o desejo. O desejo gera o que, gente? O pecado.
O que é o pecado? À luz de Tiago, versículo 15. O pecado é a satisfação prática que você deu a um desejo mau. Algo nasceu no seu coração. Houve um impulso, uma motivação para aquilo que Deus condena e diz: olha, isso não é bom para você. Olha, isso é contrário ao meu querer para você. E aí o que acontece conosco? O desejo, então, uma vez concebido, o desejo, uma vez tornado em prática, o impulso sendo levado a cabo, gera o pecado. E o que o pecado gera? Morte. Mas espera aí, Jean. Como assim morte? É muito importante nós lembrarmos o conceito bíblico de morte. Morte na Bíblia não é deixar de existir. Morte na Bíblia não é desaparecer e simplesmente não estar em lugar nenhum. A palavra morte na Bíblia sempre tem um sentido de separação. Então o que a Bíblia está dizendo? Você é tentado. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que a Bíblia está dizendo, Tiago está dizendo, ninguém é tentado por Deus. Porque Deus é santo e a ninguém tenta. Mas nós somos tentados para que o nosso desejo seja aguçado. E uma vez o mau desejo sendo alimentado, ele nos leve ao ato do pecado. E acontecendo o pecado, nós estamos num caminho de morte. Agora, preste atenção. Nós vivemos numa sociedade cujo pensamento funciona mais ou menos assim. Alguma coisa te gera interesse. O interesse gera um desejo. O desejo precisa ter satisfação. E a satisfação vai gerar felicidade. Dois pensamentos sobre a mesma questão. O pensamento estrutural da geração em que nós vivemos. Te interessou? Você gostou? Te chamou a atenção? Então vem. Toma para você. E aí o seu coração começa a desejar aquilo. E aí o mundo em que vivemos, ele diz assim, agora você tem desejo por isso? Se satisfaça, curta, se entregue. E as pessoas então buscam isso. E o que o mundo está dizendo? Faça isso, porque aí você vai ser o quê? Feliz. Eva, está vendo que fruta bonita? Não é interessante? Ah, mas o Senhor disse que a gente pode comer de tudo que há no jardim, só não dessa fruta. Ah, Eva, vou te contar um segredo. Ele não falou para você que o dia que você comer, você vai ser como ele, conhecedora do bem e do mal. Você vai ter o poder dele, você vai ter a glória dele. Te interessa? Vendo a mulher, que a fruta parecia ser saborosa, que era desejosa para o conhecimento do bem e do mal, se satisfez comendo. E o seu marido participa desse mesmo processo. E eles criam no Éden, eles pensavam lá no Éden que seriam mais felizes do que já eram. Mas Deus havia dito, não comam, porque se vocês comerem, certamente vocês morrerão. Será que não é o mesmo engodo que nós temos vivido? Como o mundo tem despertado o nosso interesse sexual sem limites? Você já experimentou isso aqui? Você já viu tanto que isso aqui é legal? Tanto que isso é diferente?
Vai lá. Aí o desejo entra em nós. Ele nos alimenta e nós brincamos com isso. E nós pensamos, problema que tem. Todo mundo não faz isso? Gente, a gente tem que ser mais aberto. Esse negócio aí, eu estou muito careta. Peraí, o que tem? A vida é minha, eu vou fazer o que eu quero. E aí você se satisfaz, achando que vai ser feliz. Mas sabe por que você morre por causa do seu desejo? Porque quando você chega aqui embaixo, ao invés de você ter felicidade, você tem mais desejo por aquilo que não te traz felicidade. E quando você dá mais vazão a esse desejo, você tem mais infelicidade. E quando você vai mais longe, você tem mais infelicidade, e mais infelicidade, e mais infelicidade, até que a sua vida fique totalmente vazia. Porque você pensou, se eu viver os meus desejos, eu vou ter satisfação. Tendo satisfação, eu vou ser feliz. Pense, por exemplo, sobre consumo. Como nós somos instigados a consumir, e a consumir, e a consumir. E a gente pensa, nossa, se eu conseguisse comprar esse novo celular, o meu eu comprei, eu sei que ele é de ponta, custou R$3.200, mas agora esse que está aí, o fonezinho é com Bluetooth, eu não preciso nem pôr aqui o cabozinho nele. Olha só, eu preciso desse celular, eu preciso comprar, é de última geração. Peraí, deixa eu ver como é que está a fatura do meu cartão. Nossa, está estourado, mas peraí. Se eu pagar aqui um pouco, eu pago o mínimo, eu faço um esforço aqui, eu junto dali e eu compro um celular novo. Outro detalhe, aquele que eu comprei 3.500, dá para eu vender e ajudar a comprar um novo. Quanto que ele está custando? 800. Nossa, só 800? Não, mas 800 já ajuda. Com o resto do cartão e com mais isso e aquilo, eu compro outro de R$3.500. E você fica encantado com o novo som do seu celular. E você fica empolgado com os novos recursos que ele tem. E você começa a ver que a tela dele é muito boa para jogar Pokémon Go. Dá vontade até de chegar no culto, ver se tem um Pokémon aqui em cima do púlpito. E você está mais feliz? Sua vida está mais saciada? Você se tornou uma melhor pessoa por causa disso? A vida teve mais significado? Podemos colocar aqui o dinheiro, podemos colocar aqui o sucesso, podemos colocar aqui o que você quiser como desejo. Se esse desejo não estiver subjugado à cruz de Cristo. É isso que vai acontecer com a gente. E é isso que tem acontecido com muitos de nós. Nossa atenção é chamada. O desejo é aguçado. E a promessa é de satisfação e felicidade. Mas muitas vezes o que nós encontramos na ponta desse ciclo é o pecado e a morte. Aí você começa a entender. Como que alguém pode chegar tão alto? Você já pensou? Meu irmão, você já pensou? Você não tem que preocupar com dinheiro? Eu nunca vivi assim. Vou entrar no shopping e comprar o que eu quiser. Eu nunca pude fazer isso. Você já pode? Talvez você já pode. Eu não tive isso. Você poder ter o melhor carro. Você não precisar conquistar mulher nenhuma, porque a maioria das mulheres, evidentemente estou falando das mulheres sem Deus, já estariam à sua disposição. Você ser um herói nacional. Você chegar a um patamar que ninguém nunca chegou. O maior campeão de toda a história. E você está dentro de um quarto,
vazio, querendo se matar. Onde está a verdade? Quem diz a verdade? Michael Phelps chegou nessa semana passada no Rio de Janeiro. Antes de vir para cá, ele deu uma entrevista a um canal americano. E ele explicou como a sua vida foi totalmente transformada. Quando ele estava no fundo do poço, depois de 2014, ele compartilhou a sua situação com outro atleta, um jogador de futebol americano cristão, servo de Deus, chamado Ray Lewis. Os dois eram amigos. E o Ray Lewis fez uma proposta para ele. Phelps, nós vamos para uma clínica, vamos te ajudar com o seu alcoolismo. Eu quero compartilhar com você o que me dá sentido para a vida. Não é o futebol americano, não é o dinheiro que eu ganho, não é o sucesso, não são as conquistas. Eu quero que você conheça quem é Jesus. E eu vou te dar um livro, Michael Phelps, para você ler. O nome desse livro é Uma Vida com Propósitos. Os irmãos conhecem? Enquanto você estiver nessa clínica, leia esse livro. Durante 45 dias, Michael Phelps ficou em reabilitação, lendo Uma Vida com Propósitos. E o testemunho dele, final, foi o seguinte, e ele disse isso publicamente. Agora acredito que há um poder maior que eu, e há um propósito para mim neste planeta. E ele testemunhou, e quem me deu isso foi Jesus, o Filho de Deus. Tomou sua namorada e falou assim, eu quero casar com você. Assumiu uma família. Deus deu a eles um filhinho. E esse é o Michael Phelps, que nessa noite está de um modo completamente diferente das outras Olimpíadas, pulando na piscina. Não para a sua glória pessoal, mas para que o Deus que agora ele serve seja exaltado através da sua vida. Preste atenção, que eu quero encerrar essa mensagem dizendo a você o seguinte: nós precisamos sondar os nossos desejos. Até que ponto determinados desejos que temos, seja em qualquer área da vida, eles estão sendo influenciados por essa inclinação da nossa natureza pecaminosa. É possível termos desejos bons. É possível fazermos coisas e querermos coisas que não são necessariamente ruins. Mas é necessário que nós sondemos o nosso coração, porque quando o desejo é mau, e uma vez que ele é alimentado, é isso aqui que ele constrói. E precisamos reconhecer, e isso nenhum de nós que está aqui nessa noite consegue escapar. Temos muitos desejos que não deveríamos ter. E eles são insaciáveis. Eles são contra Deus. Eles destroem a sua dignidade. E eles te escravizam. Nós começamos essa série de reflexões, entendendo que os nossos desejos precisam ser subjugados à palavra de Deus e ao Senhor das nossas vidas. Eu quero terminar com o Salmo 37, versos 4 e 5. E a partir da semana que vem,
nós vamos continuar essa reflexão, aprofundando essas percepções e buscando, diante do Senhor, renovar os nossos desejos na presença dEle. Vamos ler? Todos podem ler juntos? 1, 2, 3 e... Você nunca será satisfeito e feliz se você simplesmente se entregar aos seus impulsos. Mas você será feliz se você subjugar os seus impulsos, os seus desejos, aquilo que você quer, aquilo que te motiva, aquilo que te conduz a fazer alguma coisa. Se você colocar tudo isso diante de Deus e falar: Senhor, aquilo que eu desejo, mas que é contrário ao Senhor, me ajude a abrir mão. E me ajude a viver aquilo que glorifica o teu nome. E aí o que a palavra de Deus está dizendo? Há desejos profundos, abençoadores, há uma satisfação, há uma alegria que Deus te dará. Muito maior do que qualquer desejo corrompido pela nossa natureza. Meus amados irmãos, nós estamos nesse campo de batalha. O campo de batalha dos desejos humanos. E chegou o momento de nós abrirmos os olhos para entendermos que o nosso desejo é contra nós, mas cumpre a nós dominá-lo. Curva a sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Senhor, porque temos o testemunho de que a glória de ser o homem mais vitorioso das Olimpíadas de todos os tempos é uma glória efêmera. Mas que este homem que alcançou tanta glória humana e tantos desejos que foram satisfeitos, nós podemos hoje dizer que ele é um irmão nosso em Cristo Jesus. E que a glória do coração dele é a glória do teu reino. Que isso sirva de exemplo para nós. Que muitas vezes também temos corrido atrás da satisfação dos nossos desejos a qualquer preço, a qualquer custo, sendo enganados por Satanás, como se isso fosse nos fazer felizes. E esse é um caminho de morte, Senhor. Leva-nos ao arrependimento, ao quebrantamento. Leva-nos, ó Deus, a crucificar todos os nossos desejos na cruz do Senhor Jesus, para nele encontrarmos verdadeira satisfação e alegria. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a não sermos também apenas reativos. Nos ajude, ó Deus, a não sermos, ó Deus, como muitos são nesse mundo, e desde lá atrás, como os estoicos que achavam que tudo que é material é ruim. Oh Deus, nos ajude a nos deleitarmos com a criação do Senhor, com a natureza. Nos dê o privilégio de uma boa refeição em família, da conversa saudável com os amigos. Nos dê a bênção, ó Deus, de comer, como a tua própria palavra diz, dos manjares dessa terra. Dê, ó Deus, aos casais que estão vivendo a sua intimidade no Senhor, dê prazer um com o outro. E dê, ó Deus, àqueles que ainda não chegaram no casamento, a percepção de que viver esse desejo fora da tua vontade traz morte. Deus, nós não queremos viver de um modo miserável, nós não queremos dever às pessoas, nós queremos honrar os nossos compromissos. Mas também, ó Deus, não deixe que o dinheiro roube o nosso coração e que os nossos desejos de consumo exacerbados nos afastem do Senhor. Ó Senhor, que esta palavra ministrada nessa noite nos traga de volta ao centro daquilo que o Senhor deseja de nós.
que é o fato de que o Senhor nos chama a entregar o nosso coração diante de Ti, e o Senhor satisfará os desejos do nosso coração. Que isso aconteça na vida do Teu povo, para a glória do Teu nome, e nós oramos em nome de Jesus. Amém.